Olá, crianças! Vamos a mais uma aula da escolinha. Peguem a Bíblia de vocês e se preparem. Vamos para a oração. Coloquem as mãos no coração de vocês e vamos lá. Pai Santo e Deus querido, neste momento nos colocamos na Tua presença para entregar ao Senhor mais esta aula, que o Senhor possa ir até a casa de cada uma dessas crianças e levar a Tua palavra, que alcance o coração delas e que sejam como bálsamo neste momento. Que eles venham compreender, entender e viver tudo que cada uma de nós tias temos passado para eles. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre primícia. Primícia, no dicionário, significa o começo ou o que se coloca em primeiro lugar. Na Bíblia, quando ouvimos falar de primícia, está falando sobre ofertas que eram entregues a Deus, dos primeiros frutos, dos primeiros animais nascidos, e hoje em dia, como nós também vemos, do nosso lucro, do dinheiro. Porém, hoje eu não quero falar com vocês sobre primícias voltadas para isso, mas sim sobre primícias com a nossa vida. Mas como eu posso entregar a minha vida como primícia ao Senhor? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso já nos mostra que a gente não deve deixar as coisas de Deus para depois, a gente deve colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aquilo que o Senhor considera importante deve ser também importante para cada um de nós, e nós devemos fazer disso uma primícia na nossa vida. Como diz lá no livro de Lucas, peguem a Bíblia de vocês agora, em Lucas 10, do 38 ao 42, que conta a história de Marta e Maria. Bora lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir o que ele tinha a lhe ensinar. Porém, Marta ficou fazendo inúmeras coisas e ainda se incomodou com o fato de Maria estar lá ouvindo ao Senhor. Aí ela foi fazer queixa a Jesus, pedindo para Jesus falar para Maria ajudar ela. Então Jesus disse a Marta que Maria tinha escolhido a boa parte e que isso não lhe seria tirado. Isso nos traz algo, nos mostra que quando a gente vai fazer as coisas para o Senhor, a gente deve esquecer de tudo, esquecer das outras coisas, esquecer de celular, esquecer de televisão, esquecer até das amizades naquele momento, porque a gente tem que focar o nosso pensamento em Cristo. Agora a gente vai lá em Gênesis 4. Vamos a partir de Gênesis 4:3, que diz assim: E aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: Por que andas irado? Por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A palavra aqui diz que Caim era lavrador e que Abel era pastor de ovelhas. E os dois deram da oferta dele ao Senhor, porém só a oferta de Abel que agradou ao Senhor. Por que será? Porque, com certeza, Abel entregou o melhor dele, com certeza Abel fez da maneira que Deus queria que fizesse. Porém, Caim, como diz aqui, que Caim deu a oferta, mas Abel trouxe as primícias. Quer dizer que pode ser que Caim tenha levado o resto, pode ser que Caim tenha levado simplesmente a sobra que tinha lá, pegou e entregou como oferta ao Senhor. Mas Deus não queria isso, Ele queria as primícias. E assim é na nossa vida. Deus não quer que a gente entregue o resto. Eu estou falando aqui em questão da nossa vida, então na nossa vida
Por que eu vou entregar o resto do meu tempo a Deus? Se eu posso acordar, pegar minha Bíblia, ler, se eu posso acordar e orar inicialmente, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de encher a minha mente com qualquer outra coisa, eu posso simplesmente dar as primeiras horas do meu dia a Deus. Eu posso também, no decorrer do meu dia, no momento que eu disse, 3 horas eu vou ler a Bíblia. Às 3 horas eu vou ler a Bíblia, porque eu determinei aquele horário. Ou eu vou pegar e vou fazer assim, 3 horas eu vou ler a Bíblia. Aí chegou e deu 3 horas. Aí 3 horas, né? Mas eu acho que eu vou deixar para 4 horas, vou ficar um pouquinho no celular. Aí, depois você olha no celular, 4 horas. Depois eu leio, deixar para 5 horas, eu vou assistir um pouquinho. Aí a gente vai jogando Deus pro canto, sempre as coisas de Deus para depois, para depois. Deus está sendo como em primeiro lugar nas nossas vidas? Não, porque a gente está deixando Ele sempre para depois, as coisas que importam para Ele sempre para depois. Deus quer que a gente conheça Ele, Deus quer que a gente busque a presença dEle, que a gente conheça de verdade, não como algo que eu pego e faço de qualquer maneira, que eu pego e faço a hora que eu quero, mas de maneira que realmente o agrade, eu entregando as minhas primícias. Nada tem que ser mais importante. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se é primeiro, eu não devo lançar lá para trás, para depois. Nunca é mais importante do que as outras coisas. Tem que ser mais importante do que as outras coisas. Tem que ser com zelo, tem que ser de coração. Assim como Deus falou com Marta, que ela estava inquieta e preocupada com tantas outras coisas, assim como a gente ficamos inquietos, preocupados com tantas outras coisas, ou até nem é preocupação, é simplesmente desleixo de querer fazer as outras coisas e deixar a nossa vida espiritual para depois. Deus falou com Marta que Maria escolheu a boa parte, porque só uma coisa era necessária. Maria estava na presença de Jesus naquele momento para aprender, ela queria ouvir a palavra. Marta estava desapercebida. É isso que Jesus estava falando. Só uma coisa era importante. Naquele momento não era para Marta estar desapercebida, preocupada em fazer as coisas da casa. Era para ela, como Maria, se assentar aos pés do Senhor e ouvir aquilo que ele tinha para falar. Deus deu uma advertência a Caim. Ele falou aqui no versículo 7 de Gênesis. Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aqui está mostrando. Se Deus falou, se procederes bem, quer dizer que Caim realmente não fez da maneira certa, não entregou a oferta da maneira que Deus queria, mas Abel sim fez e foi aceito. Então, Deus está dizendo que se a gente fizer bem também, se a gente fizer com amor, se a gente fizer com zelo, entregar nossa vida verdadeiramente como primícia ao Senhor, nas nossas atitudes, quando a gente vai tomar uma atitude e ver se aquilo vai primeiramente desagradar o Senhor, aí a gente vai ver se a gente está colocando Deus ou não em primeiro lugar na nossa vida. Se a nossa vida está sendo como primícia ao Senhor, Ele tem que ser sempre o mais importante. E se a gente está entregando uma oferta que vai ou não ser aceita pelo Senhor. Para concluir, eu digo a vocês, tudo que vocês forem fazer que tiver a ver com Deus e com a vida espiritual de vocês, façam com zelo, façam da maneira que o Senhor diz na palavra que é para ser feito. Porque aí dessa maneira nós estaremos entregando a nossa vida como uma oferta de primícia ao Senhor. Porque Ele vai estar sempre em primeiro lugar e vai estar sempre sendo o mais importante. Antigamente, lá no Antigo Testamento, fala que as ofertas, quando eram queimadas, subiam até ao Senhor como um cheiro que o agradava, como um cheiro suave. Então, que a nossa vida como oferta ao Senhor seja como um cheiro suave às narinas dele. Que a nossa vida venha a ser como uma oferta que agrade, que o nosso tempo venha a ser como uma oferta que agrade, que as nossas orações venham a ser como uma oferta que agrade e que tudo isso venha a ser embalado com aquilo que Deus mais fala pra gente na palavra dele, que é sobre o amor. Até porque Deus deu o Filho dele para morrer no nosso lugar, em amor em nossas vidas. Então que assim também nós venhamos entregar do nosso amor, das nossas orações, verdadeiramente, não só por rotina ou porque tem que fazer de qualquer maneira, mas por amor verdadeiramente, do nosso tempo,
porque é uma das coisas que a gente não sabe administrar direito e a gente sempre acaba dando mais importância a outras coisas do que ao que importa realmente para Deus e a nossa vida, porque tudo isso aqui está dentro das nossas vidas. Então, que nós venhamos a entregar a nossa vida, como diz lá em 2 Coríntios 2,15. Pois para Deus somos o bom cheiro suave de Cristo. Que as nossas vidas venham ser como uma oferta que suba como cheiro suave, como uma oferta de primícias todos os dias, que nós venhamos alcançar o coração de Deus com a nossa vida e, consequentemente, alcançar a vida de outras pessoas. Que Deus esteja com cada um de vocês, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e que tudo que nós temos falado não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que vocês venham guardar no coração. Até a próxima, crianças, e foi essa aula de hoje. Não esqueçam, temos que levar nossa vida como primícia ao Senhor, como uma oferta de primícias, com a nossa vida. Até mais.